Olá pessoal, nós estamos falando diretamente do centro da cidade. Vocês estão vendo aí lindas imagens aéreas de um grande casarão do século XVIII que pertenceu a Domitila de Castro Canto e Melo, mais conhecida como Marquesa de Santos, uma grande personalidade histórica da nossa cidade e do nosso país. Olá pessoal, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual, que é promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, que em junho de 2019 criou o projeto Vem pro Triângulo, que é um projeto de tours a pé, aos finais de semana, de forma gratuita, para conhecer pontos históricos e culturais da região que a gente chama hoje de Triângulo Histórico. Dentro desse projeto, essa região começou a ser chamada de Triângulo SP, que abrange o Pátio do Colégio, onde nós estamos agora, a gente está bem atrás do Pátio do Colégio, Largo São Francisco e Largo São Bento. Então, a cidade de São Paulo, que foi fundada no século XVI, por mais de 200 anos, desde a sua fundação, ficou concentrada numa região que a gente chama de Triângulo Histórico. A gente hoje está fazendo de forma virtual, mas dê uma olhadinha no site da Prefeitura, na Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo, para vocês verem a programação quando esses passeios voltarem pessoalmente, para vocês poderem caminhar com a gente. Então hoje a gente está fazendo de forma virtual, tá bom? Bom, a gente está bem atrás do Pátio do Colégio, a gente está mostrando aqui atrás porque fica um pouco escondido. A gente tem um conjunto arquitetônico, histórico, cultural muito importante aqui ao redor do Pátio do Colégio. No lado esquerdo do Solar da Marquesa, a gente consegue ver uma casa amarela. Ela é conhecida como Casa Número 1 ou Casa da Imagem. E hoje é um museu que mostra a memória fotográfica de São Paulo. Então vocês conseguem ver todo o desenvolvimento, o crescimento, desde quando a São Paulo, essa transição, né, de vila para uma grande metrópole. Vocês conseguem ver mais de 700 mil fotografias. Para quem gosta de fotografia, para quem quer conhecer a cidade de São Paulo, a Casa da Imagem, um grande museu para visitar aqui também. Tem uma passagem que a gente hoje chama de Beco do Pinto, que é essa passagem bem na frente aqui que liga, né, o Solar da Marquesa com a Casa da Imagem. Esse beco, ele é chamado de Beco do Pinto por conta do antigo proprietário que morou aqui antes mesmo da Marquesa de Santos. Então ele, que documentalmente é considerado, né, o primeiro proprietário dessa casa, ele mandou fechar essa passagem porque ele começou a ter um desentendimento muito grande com os vizinhos e com a Câmara Municipal. Por quê? Essa passagem, no período colonial, era uma passagem muito importante, porque ligava o centro urbano de São Paulo, a parte alta da cidade, com a parte baixa, onde ficava o centro comercial naquela época. E exatamente aqui embaixo ficava o rio Tamanduateí, e o rio Tamanduateí era muito importante comercialmente, era o transporte fluvial para transportar as mercadorias daquela época. Então o que acontecia? Os pedestres passavam por aqui para pegar água do rio e os escravos também desciam aqui. Era passagem de pedestres, animais, escravos que passavam aqui para pegar, tanto para pegar água do rio e para depositar o lixo doméstico. Só que acontecia, como essa passagem era muito íngreme, muito sinuosa, eles acabavam despejando esse lixo no meio do caminho. E isso acabou criando um descontentamento para o Brigadeiro Pinto que morava aqui. Então ele mandou fechar essa passagem, só que por ser uma via pública, o município exigiu que ele reabrisse novamente. Quando a Marquesa de Santos passou a morar nesse casarão em 1834, ela mandou fechar novamente. Hoje é um espaço de exposições temporárias, o Beco do Pinto. E é importante dizer que esse grande conjunto arquitetônico, ele faz parte de um museu que a gente chama Museu da Cidade de São Paulo, que compõe 13 edifícios e espaços históricos aqui na cidade de São Paulo. E aqui, exatamente no Solar da Marquesa, fica a sede do Museu da Cidade de São Paulo. A Marquesa de Santos, pessoal, ela é mais conhecida, ela é mais famosa por ter tido, né, uma relação amorosa com o primeiro monarca do Brasil,
né, o Dom Pedro I. Então, eles se conheceram na época da independência do Brasil, em 1822, tiveram 7 anos de relacionamento e quando eles rompem esse relacionamento, ela retorna para São Paulo e ela mesma compra esse casarão em 1834 e passa a morar aqui. E ela foi muito mais além, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela foi muito influente na política, na sociedade paulistana. Inclusive, ela promovia muitas festas, saraus literários. Ela era um grande centro político-cultural da época, a gente pode dizer que é o Solar da Marquesa. E esse casarão, a gente pode dizer que é o único exemplar da arquitetura urbana residencial do século XVIII, por isso que é tão importante, né, aqui na cidade de São Paulo. Bom, a gente vai atravessar aqui agora, pessoal, para conhecer melhor a parte interna desse casarão. Deixa eu só bater aqui na porta para a gente poder entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Como vai? Olha que recepção, hein, gente? Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem? Obrigada, viu, Leonardo? Podem entrar, fiquem à Vamos vontade. lá, pessoal. Entrar no Solar da Marquesa. Pessoal, esse é o Leonardo, ele é o educador do Solar da Marquesa. Obrigada, viu, Leonardo? Imagina, é um prazer. Sim, por favor, Léo. Que vai acompanhar a gente nessa visita super legal que a gente vai fazer hoje pelo Solar da Marquesa. Léo, eu falei um pouquinho lá fora desse conjunto arquitetônico e histórico que a gente tem, bem importante aqui, que compõe o Museu da Cidade de São Paulo. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Museu da Cidade de São Paulo e qual a diferença, né, desse museu com os outros equipamentos museológicos que a gente tem em São Paulo. Tá, então, o Museu da Cidade de São Paulo, né, ele é um museu um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a visitar, porque ele é um museu de cidade. O que é um museu de cidade? O nosso espaço museológico, ele é a cidade de São Paulo. Então, assim, o museu ele tem o seu acervo, né, ele tem a sua coleção, mas a nossa principal área de atuação é a cidade como um todo. Então, a gente conta a história da cidade de São Paulo de maneira bem ampla. Então, como você falou, aqui no centro, a gente tem o Solar da Marquesa de Santos, o Beco do Pinto e a Casa da Imagem, né? Então, o Museu da Cidade ele é composto por todas essas casinhas que tem aqui na minha camiseta. São ao todo são ao todo 13 equipamentos. Então são casas históricas que estão espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. Então tem pelo menos uma casa do Museu da Cidade em todas as regiões de São Paulo. E cada casa tem o seu recorte histórico e seu recorte temático. Então cada casa vai contar um pedacinho da história da cidade. E a sede fica aqui. Isso, a sede do museu é aqui no Solar, então aqui fica o pessoal da museologia, da curadoria, nós do educativo, a coordenação, todos nós ficamos aqui coordenando o restante das casas, né? Então todas as casas têm exposições e falam um pouquinho sobre a cidade de São Paulo. Legal. Aqui no centro, né, é o Solar da Marquesa de Santos, onde a gente está. Aqui a gente tem exposições temporárias e exposições de longa duração, certo? Legal. E o Solar, de onde que vem esse nome? Porque solar é o significado, né? O solar, o nome solar, né, o tipo de edifício, tem várias versões, mas era muito comum as pessoas terem na parte de baixo uma parte de comércio e uma parte de cima de moradia, né? Então isso seria um solar. Além da questão de bater sol, e aqui a gente tem os jardins de inverno, então tem meio que várias versões do porquê do nome solar. Então aqui é o Solar da Marquesa de Santos, porque uma das pessoas mais famosas que já residiu aqui durante um período é a Domitila de Castro Canto e Melo, né? Mais conhecida como a Marquesa de Santos ou a Titila para os íntimos. Então, leva esse nome porque ela foi uma pessoa muito importante, uma mulher muito importante. Influente na política, na sociedade. Isso, para a história da cidade de São Paulo. Por isso que ela leva esse nome. Então, vamos começar, eu vou levar vocês para uma sala agora. Vamos começar essa visita. Bom, aqui também tem exposições temporárias. Isso. Né? Na parte de baixo são... Todas as exposições aqui falam sobre a cidade de São Paulo, em diversos recortes, né? Então a gente fala um pouco sobre o centro, ou a gente fala sobre os bairros, ou teve várias exposições sobre enchentes da cidade de São Paulo. E aí aqui embaixo são as temporárias, e na parte de cima são as exposições de longa duração. Bom, o que a gente pode ver aqui?
Bom. Essa sala eu quis trazer vocês aqui porque, como eu falei, a moradora mais famosa foi a Domitila, mas não foi a única, né? Antes da Domitila morar aqui, essa casa eram 2 sobrados e eram propriedade do Brigadeiro Pinto, né? Que dá o nome do Beco do Pinto, inclusive, que vocês comentaram. E em 1834, mais ou menos, a Domitila compra esse prédio do jeito que ele está hoje, unificado, né? Com 2 andares. E aqui, na parte de baixo, no século XIX, era uma senzala, e a parte de cima ela fazia festas, saraus. Então aqui o Solar, no século XIX, era um centro político-cultural da cidade de São Paulo. Então, isso que você falou de ser a senzala aqui, onde os escravos dos animais ficavam, acho que já responde uma pergunta de muitas pessoas, acredito, né? Quando vem essa banheira, provavelmente te pergunto se a Marquesa usava esse banheiro, mas isso que você falou já responde isso, porque eram os escravos que ficavam aqui embaixo, então não teria como ela usar isso, até porque, essa banheira, se a gente reparar nessa banheira, ela é uma peça inteira de mármore, né? Ela não tem nenhuma fenda que ela foi unificada. Bem pesada, então. Bem pesada, então ela veio para cá já dessa forma. Então, 2 coisas. Uma, que o piso superior, que é onde ela morava, não ia aguentar essa... Você acha que não aguentaria, Não né, aguentaria, pelo peso. porque é bem pesada. Inclusive, ela está aqui, porque a gente não consegue movê-la para outro lugar. Até para transportar naquela época. Isso, porque naquela época não tinha carro como tem hoje, né? Era tração animal, era por carroça. Então, coitado do burrinho que fosse levar essa peça de mármore inteira. Então, essa banheira é provavelmente de uma ocupação posterior da Marquesa. Então, ela fica aqui até mais ou menos 1860, e depois que ela falece, o prédio ele é leiloado, ele vai a leilão público e é comprado pela igreja. Então, aqui vira um palácio episcopal. E nessa sala, Léo, é legal mostrar a técnica construtiva, que foi muito presente no período colonial, a taipa de pilão. Isso, a taipa de pilão. Aqui, né? Isso. Aqui a gente vê diversas técnicas que passaram pelo solar. Então, aqui no centro, vocês estão vendo a taipa de pilão, né? Que essa aqui tem várias pedrinhas, que é uma mistura de barro, na época com fezes de animais, sangue de animais, terra, conchinha, dependendo do espaço. Porque a taipa é uma construção de bairro, mas há vários jeitos de construir a taipa. Esse é um deles, que é a taipa de pilão. Mas a gente pode ver, por exemplo, que a gente já tem tijolinho de cerâmica, a gente tem algumas partes que são de concreto, que são ou da curadoria ou de ocupações mais recentes. E mesmo o chão que a gente está pisando é de restauro de ocupações anteriores, né? Porque se a gente falar de vários períodos, então, aqui. Isso, exatamente. Aqui é a sala, basicamente, um Frankenstein, assim, histórico, porque tem todos os períodos aqui nessa sala. Dá para abordar vários temas aqui, né? Isso, muitas exatamente. Aqui. Mesmo se você não souber do contexto da casa em si, você pode ver pelas paredes que várias pessoas em diversos tempos passaram por aqui. Léo, aqui a gente, andando um pouquinho aqui mais na sala, né? Não é um buraco, é uma escavação. Isso. E o que são essas pedrinhas aqui que a gente vê? É uma escavação. Um pouco mais acima a gente tem o chão do século XIX, né? Que é o chão de terra batida, que era dessa forma aqui embaixo. Ah, dá pra ver a parede e como era o chão também, Isso, legal. exatamente. E aí, essa parte que tem essas bolinhas, esses coquinhos, é onde fizeram escavações arqueológicas. Então, todas as casas do Museu da Cidade, né, se não a maioria delas, passou por um estudo arqueológico, onde foram encontrados alguns objetos que foram higienizados e estão em exposição, que a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos lá. Vamos lá? Isso que você falou das várias mudanças que a casa sofreu, e é importante dizer, né, que apesar de, ao decorrer do tempo, sofreu várias restaurações, transformações, mas a estrutura original, a gente pode dizer que é assim, a fachada, né? Grande parte das paredes do solar ainda é de taipa, né? Ainda tem essas misturas que a gente comentou, mas apesar daqui no meio, por exemplo, ter sido modificado, né? Que tinham paredes... e aqui dá pra ver que a cor é diferente, né? Por que é diferente a cor? Esse piso, essa parte aqui que é mais escura, é onde tinham paredes no século XIX. Então, quando fizeram as escavações arqueológicas, eles acharam esses resquícios de parede. Então, a curadoria, né, o restauro, ele coloca dessa forma para a gente ver que aqui tinha outra coisa, né? Porque é muito importante, quando a gente está falando dessas casas, a gente não sobrepor narrativas, né? Então, a gente tenta, o máximo que dá, mostrar todas essas narrativas e todas essas histórias.
Bom, aqui, importante também a gente mostrar a acessibilidade, né? Isso. Que tem nessa direção, pessoal, um elevador. Aqui no solar, na Casa da Imagem, em algumas casas do museu, né, como a Chácara Lane na Consolação, são casas de 2 andares, tem elevador e rampa, né, para a gente poder ter um acesso maior a todos os espaços. Bom, aqui para cá, né, a gente tem as peças arqueológicas. Isso. Escondidinho, né? Exatamente, é um pouquinho mais no fundo. É um pouco mais no fundo. E conta pra gente como que essas peças vieram para cá e o que representam essas peças. O que é uma peça arqueológica? Essas peças, elas na verdade elas foram encontradas embaixo da terra, né? Tá. Que antigamente não tinha lixo, né? Como a gente conhece hoje, né? Quando a gente coloca num saquinho e vai para um aterro. Só enterrava, então era costume na época. Isso, era costume as pessoas enterrarem ou na parte de dentro da casa, né? Como aqui a parte de baixo era senzala, na parte de dentro, mas também era muito comum em volta da casa. Então, isso são todos os materiais que foram descartados, que ficaram lá embaixo da terra durante os anos, e aí os arqueólogos, quando a gente está fazendo um restauro de uma casa patrimonial, né, a gente faz esse trabalho arqueológico e resgata esses pedacinhos, esses fragmentos que contam um pouco dos costumes e das pessoas que moravam nessas casas, né? Então, como eu falei, cada casa do Museu da Cidade tem um recorte, uma especificidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Sítio Morrinhos, que fica lá na Zona Norte, em Santana, que é o centro arqueológico do Museu da Cidade. Então, essas peças, quando são escavadas, elas vão para lá, são higienizadas, e depois elas são distribuídas pelas casas para compor a vitrine arqueológica de cada casa. Ah, legal. A grande maioria das casas do museu tem uma vitrine com alguns objetos que foram encontrados nessas escavações. Nesse período. E aqui é legal que a gente vê, né, botão, a gente consegue ver um pouquinho da vestimenta, o cotidiano, os costumes. E interessante essas chaves também, né? Tem uma chave mais sofisticada, né? Isso. Talvez mostre que a pessoa é um pouco mais rica, não sei, né? Sim, com certeza. Então a gente tem, por exemplo, aqui nesse 22, tem um pedaço de porcelana. Porcelana não era um material... Hoje em dia a porcelana já é cara, né? Então, ainda é nobre, né? Ainda é bem nobre. Mas naquela época era bem mais. Imagina, quem tinha acesso a uma porcelana desse raro. tipo tinha um poder aquisitivo muito grande, né? Então a ferradura, então significa que a pessoa tinha um meio de locomoção. Então todas essas coisas contam, parece um fragmento de nada, época. Mas conta um pouquinho das pessoas que não só moravam nessa casa, mas que moravam nesses períodos, né? E aqui a gente tem algumas fotografias, né, dessas escavações que foram feitas. Isso. É bem recente, se a gente pensar, né, no tempo. Tem. A primeira escavação que a gente tem no solar, que mostra nessa foto aqui, é nos anos 80, né, em 86, e a segunda aconteceu em 2008, entre 2008 e 2010, né, anos 2000. Então, o solar, ele passa, um pouco diferente das outras casas, ele passa por 2 momentos de escavação. E aí tem os registros, né? Aqui aquela parte, aqui a banheira que a gente viu. Que a gente acabou de visitar. Isso, então, e é legal que eles deixaram daquela forma, né? Exatamente. Que eles escavaram para mostrar. Sim, exatamente. Esse trabalho. Então é bem legal que vocês vão ver que aonde é escavado, como a gente viu lá na sala da banheira, que tem os coquinhos, onde foi escavado, onde foi mexido, está sempre muito claro para o visitante, né? A gente não vai recriar uma taipa ou vai recriar uma parede que foi demolida. A gente sempre deixa bem claro para que a gente não caia num falso histórico, né? Digamos assim. Bom, e aqui tem mais algumas peças de cerâmica, né? Isso, peças porcelana de cerâmica, também. Sim. E assim, aqui a gente tem algumas coisas mais específicas, né? Um pouco mais europeias, mas a gente tem, por exemplo, mesmo lá no Sítio Morrinhos ou na Casa do Caxingui, a gente vai ter bastante cerâmica indígena, por exemplo, então, porque eram lugares mais afastados do centro, né? Então, São Paulo no século XVIII, século XIX era bem pequenininho, era um triângulo, né? Então, tudo que estava dentro desse triângulo era considerado São Paulo. Tudo que estava do lado de fora já era considerado interior. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Butantã, que hoje a gente considera a cidade de São Paulo, já era interior. Era interior de São Paulo, exatamente. Entendi. Bom, vamos continuar então, Léo? Vamos. O que você vai mostrar pra gente agora? Então, agora a gente vai pro 2º andar, onde a gente vai ver um pouquinho mais do acervo do Museu da Cidade de São Paulo, que, como eu falei, tem essas peças arqueológicas, tem o acervo arquitetônico, né, que são as casas,
A gente tem um acervo de fotografias, de documentos, de áudio de história oral, e a gente tem também um acervo de bens móveis, que é um acervo bem importante para a história da cidade de São Paulo. Bom, vamos subir E aí, aqui as aqui na parte de escadas. cima, a gente vai falar um pouquinho sobre esse acervo, que começou a ser construído numa época bem específica da cidade de São Paulo, que é o quarto centenário da cidade, que é 1954. Foi bem marcante, né? Em vários sentidos. Vários sentidos, sim. A gente tem bastante Mas- coisa que aconteceu nesse período. Mas só aproveitando que você acabou de mostrar pra gente, né? Essa parte arqueológica, que a gente Isso. tem essa parede aqui. Que é E- uma outra técnica, né? Exato. Ainda é a taipa, mas vocês podem ver que, diferente daquela que tem lá embaixo, que é inteiriça, né? Aqui a gente tem alguns bambuzinhos. Aqui é o pau a pique, o famoso pau a pique, né? Que ainda é uma construção... Aqui em São Paulo já não existe mais, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, em alguns lugares do Nordeste, em alguns lugares do litoral, é um tipo de construção ainda bem utilizada, porque Parece é bem que eles fresquinho. amarravam, né? Isso. São vários bambuzinhos e é tipo um estrado, um estradinho de cama, uma hashtag assim, e vai colocando o barro no meio, que nem aqui. E aí vai subindo a casa. Aquela da parte de baixo, que é que faz com o taipau, é mais comum para parede de fundação, Tá. porque elas são mais grossas. Então, quando é uma casa de 2 andares, como aqui, o taipau é utilizado porque ele é mais grosso. Agora, casas de um andar, por exemplo, como é a Casa do Grito, lá no Ipiranga, ela é mais feita de pau a pau a pique. pique. Porque ela é um Legal. pouquinho mais fininha e tal, e é um pouco mais rápida de ser construída. Rápida entre aspas, tá? Porque ainda demora muito tempo. Aqui também é legal da gente mostrar, né, Léo, o espaço da casa, porque a gente vai visitar algumas salas, não todas as salas, né? Sim. Essa casa é grande, mas importante mostrar é que ainda tem outros espaços que as pessoas podem visitar no Solar da Isso. Marquesa, né? Aqui no segundo andar a gente tem, ao todo, umas 10 salas aqui, e Tá. todas as salas são com exposição. Estão todas com algum pedacinho da exposição que a gente vai ver agora, tá? É uma exposição temática, né? Cada Isso, que é uma cômodo. exposição de longa duração que chama Do Cenário ao Museu. Bom, você comentou do quarto centenário, e aqui a sala é só do quarto centenário. Isso, né? essa sala e a sala daqui de trás. Também aqui de é. trás tem um documentário muito legal sobre o quarto centenário. Então, quando vocês puderem visitar, vocês vão poder ver na íntegra. E aqui essa sala fala um pouquinho dessa comemoração do quarto centenário da Foi cidade. muito marcante, né? A gente lembra do Isso. Parque Ibirapuera, da Catedral da Sé, quando os jesuítas retornaram, né? O terreno aqui onde fica o pátio do colégio foi devolvido para eles, então foi um momento bem importante, né? Isso, foi uma 400 anos. uma comemoração bem grande da cidade e várias coisas aconteceram, como você falou, né? E muito do que a gente ouve até hoje sobre a cidade de São Paulo é uma construção desse período, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, tem um pedacinho da chuva que teve de papelzinho picado. Se você pegar pessoas um pouquinho mais velhas, eles vão lembrar, que choveu o Nossa! papelzinho, Olha, quando vocês teve as guardaram. paradas. Que Aqui a legal. gente recebe bastante visitante que fala, eu também tenho um desse. Nossa, Tem bastante gente que gente. guarda até agora. Então, várias coisas foram feitas, né? Então, Tem um louça, prato aqui. Isso. Tem o Do Parque Ibirapuera, do Parque né? da Poeira, que é falou. tipo um livro de figurinhas. E uma coisa interessante não sei se vocês já repararam na embalagem do dadinho. O que está escrito? Nunca reparei. A gente só come, A gente né? só come, A já gente só quer comer, né? Se Abre vocês e come. separarem na embalagem do dadinho, É. tá escrito dadinho, tem um símbolo e tá escrito quarto centenário. Então, o dadinho é um doce que foi criado especificamente para comemoração de 400 anos da cidade de São Paulo. Então, tanto que tem o símbolo, esse símbolo que aparece no dadinho é o símbolo do quarto centenário. Pessoal, como que a gente não... A gente só come e não vê a embalagem. Não, ninguém presta atenção na embalagem. O dadinho ele foi entregado na inauguração do Parque Ibirapuera, por exemplo. E desde a minha infância, gente, acho que muitas pessoas lembram do dadinho. É Sim. muito parte da nossa cultura, né? A gente brinca que o dadinho foi o brigadeiro da festa. Mas foi mesmo. E olha, tem um símbolo, gente. A próxima vez que vocês comerem um dadinho, vocês vão ver esse símbolo do quarto centenário. Que é a escultura que tinha lá no que Parque a gente do consegue Ibirapuera. ver nessa fotografia, né? Isso. O símbolo. Que Vocês esse conseguem símbolo ver um que é dadinho. uma espiral, né, que vai para cima. E aí essa exposição daqui de cima, ela fala um pouquinho do quarto centenário porque é quando começou a ser montado
o acervo de móveis do Museu da Cidade de São Paulo. Então essa exposição ela é uma remontagem de uma exposição que aconteceu em 1954 na Casa do Bandeirante, quando ainda não existia Museu da Cidade. Essa exposição ela foi montada em 1954 como a última coisa que aconteceu nessa comemoração. E aí hoje ela é remontada aqui no museu para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse acervo, sobre esses móveis, sobre essa exposição que aconteceu lá em 54. É uma exposição de longa duração. Isso, de longa duração. Então ela não tem previsão, vai ficar aqui até... não tem previsão de saída ainda, mas ela está desde o ano passado aqui. Então tem bastante móveis. A gente estava falando de pilão, aqui a gente consegue ver, né, o pilão. Um tipo de para pilão. Para as pessoas terem uma ideia, né? Isso, exatamente. Porque hoje em dia a gente tem aqueles bem pequenininhos na cozinha. Pra Nossa, maçocalho. esse é gigante. É engraçado quando eu recebo visita com criança, que às vezes eles falam, nossa, mas o que eu vou pilar nesse aqui? Aí eles falam, é para fazer suco de melancia. Criança é ótimo você trabalhar com criança, né, Léo? Porque as crianças são muito espontâneas e criativas. Sim. Acho que a gente aprende muito com as crianças. Sim, esse tipo de exposição é muito legal com crianças, assim, porque a gente vê os móveis, elas piram nos móveis, porque é uma coisa relativamente distante da realidade delas, né? Bom, aqui a gente tem um relicário, a gente pode dizer que é mais a parte religiosa aqui, né? Isso, exatamente. Cada cômodo aqui que a gente vai ver é meio que um cômodo... Essa capela, né? Isso, da casa. Dessa casa, dessa exposição. Tá. Então aqui é a capela, como você disse, e aqui a gente vai achar alguns objetos religiosos. Então essa exposição ela chama do cenário ao museu, justamente que, né, vocês estão vendo as fotos que tem nos painéis, esses objetos eles foram colocados na Casa do Bandeirante, até de maneira teatral mesmo, né? Então eles foram remontados, não tinha legenda, eles não estavam em cima de um suporte como a gente tem colocado aqui. Então é sempre importante a gente lembrar que o museu ele é uma ferramenta de contação de história, né? O museu ele conta uma narrativa de uma maneira específica de acordo com o jeito com que ele coloca as coisas. Então, se a gente, por exemplo, pegar essa exposição, que era para remontar um cotidiano de um paulistano do século XVII e XVIII, mas se a gente for olhar alguns objetos, alguns não são nem de São Paulo e alguns são do século XIX e século XX, por exemplo, né? Essa candeia que tem aqui já é do século XIX e século XX. Então, como que a gente pega um objeto do século XIX e século XX para remontar um cotidiano do século XVII? Não faz muito sentido. Então, essa remontagem é justamente para a gente poder problematizar, né? Refletir, né? Que o museu é uma ferramenta para mostrar isso também, isso, né? Exatamente. Quando colocaram essa exposição, eles queriam contar uma história, né? Então, quando você vê uma casa cheia de objetos europeus, com objetos religiosos, cristãos, o que a gente pensa? A gente pensa que um paulistano típico do século XVII era cristão, europeu, classe média alta. Então, esse era o imaginário que as pessoas queriam colocar na cabeça das pessoas, né? Inclusive, muita coisa que a gente ouve, por exemplo, do Bandeirante, né? A Casa do Bandeirante, apesar de ter esse nome, nenhum bandeirante passou por lá, nenhum bandeirante morou lá. A gente, pelo menos, não tem nenhum registro disso. Mas o Bandeirante ele é construído no Quarto Centenário como um grande herói da cidade de São Paulo. E a gente sabe que, apesar dele ter sua importância histórica também, ele também, né, teve o seu lado ruim, né, de escravizar índios e todas essas problemáticas. Então, essa exposição ela traz para a gente mesmo refletir esses discursos. Eu sempre brinco que eu acho que não existe verdade e mentira num discurso histórico. Tem vários lados para você. Vários lados, exatamente. De tudo, né? Sim, a história... Tanto de personagem quanto de tudo. Sim, a história é uma ferramenta de registro, né? E quem escreve essa história, né? Eu sempre pergunto para as crianças, eu dou bastante visita para criança aqui. Então eu sempre pergunto para as crianças, será que se os índios fossem contar a história do Brasil, por exemplo, para a gente, será que eles contariam da mesma forma? Provavelmente não. Ia ser bem diferente, né? Os heróis seriam diferentes, a narrativa seria diferente. E, Léo, você comentou, né, que quando você chega nessa sala, que você faz bastante atividade, né, com crianças, você sempre traz essas reflexões e mostra esse objeto que
a primeira coisa que as crianças falam, né? As pessoas no geral devem falar é do desenho, Sim, que é muito famoso, da né? Roca, Da Roca. da Bela Adormecida, né? Então a Bela Adormecida, o que acontece? Ela vai e pica o dedo na agulha da agulha. Roca. Só que aqui a gente não tem agulha, né? Por quê? Porque uma roca não tem agulha. Desculpa estragar a infância de vocês agora. As crianças ficam desoladas. Mas a roca ela não tem agulha. Mas por que então na história tem? Porque os contos de fada, eles servem para passar uma moral para a gente, né? Então, a história que a gente lê no livro também é meio que a mesma coisa, né? Quem escreveu os livros de história também está querendo passar alguma coisa para a gente. Uma mensagem sempre, né? Uma mensagem. Que aí a gente tem que ter uma reflexão e interpretar essa mensagem, né? Léo, queria também, aproveitando que a gente tem esses móveis, né? A gente tem mobiliário aqui e essa cama. Eu acho que muitas pessoas também fazem uma confusão, perguntam, né? A Marquesa deitava nessa cama? Aqui era o quarto dela? É importante a gente falar, que as pessoas perguntam, mas pertenceram a ela? Cadê os objetos dela? É legal a gente falar disso, né? Essa cama pertenceu a ela? Não, ela pode ter sido contemporânea, Marquesa, né, do mesmo período dela, mas ela especificamente não deitou nessa cama. Todos esses móveis vieram de doações lá no quarto centenário e tem períodos diferentes, né? Então pode ser que seja da época dela, mas nenhum dos móveis que tem aqui em cima são da Marquesa. Porque, como eu disse, a casa ela é leiloada, então todos os objetos dela vão para lugares específicos, né? Então, muita coisa dela está lá no Museu de Petrópolis, tem algumas coisas lá no Museu do Ipiranga. Está espalhado um pouco, Está espalhado. Né? Muita coisa tem em coleção particular também, né? Muitos colecionadores, né? Muitos colecionadores. E muitos autores, né, escreveram livros sobre ela, né? Sobre inúmeros livros. Sim, exatamente. Aqui a gente tem alguns objetos interessantes, né? Como esse daqui, né? Que tem uma ligação com o Rio de Janeiro. Isso. Por que tem uma ligação com o Rio de Janeiro? O nome disso aqui é Pão de Açúcar. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, mas é legal a gente ver que o Pão de Açúcar, né, é uma das histórias, né? Na verdade, a gente não tem um registro verdade, de né? por que... Uma das versões. Isso, por que chama Pão de Açúcar. Mas é interessante a gente ver, se a gente virar esse objeto de ponta cabeça, ele tem fica o formato do Pão de Açúcar. Né? E aqui era colocado o açúcar que deixava para secar no sol, né? Isso, e aí aqui caíam os torrõezinhos de açúcar, exatamente. Muito legal. E a gente consegue ver o material da época, né? A gente vê muita madeira, cobre, metal. Sim, a gente vê bastante, né? A gente vê o material que eles utilizavam bastante. Falando sobre a Marquesa, Léo, também acho que muitas pessoas questionam se ela encontrava o Dom Pedro aqui. Mas quando ela veio, ela já estava casada com Tobias. Com Tobias de Aguiar, isso mesmo. Aqui, quando ela vem morar aqui em 1834, o Dom Pedro, inclusive, já está em Portugal, já está quase falecendo. Então, aqui ela compra e já está casada com o Tobias de Aguiar e vem morar com ele e com os filhos. Então, aqui em São Paulo, praticamente nada acontece dessa relação que ela tem com ele, né? Tudo acontece mais lá no Rio de Janeiro. Eles basicamente só se conhecem aqui em São Paulo e o caso deles, né, o romance deles, acontece lá no Rio de Janeiro. Então aqui os pais dela moravam aqui próximo, talvez por isso que as pessoas fazem essa confusão, né? Exatamente. Bom, a gente está seguindo aqui pela casa e vocês conseguem ver bem, né? Como que era uma casa naquela época, no século XVIII. Né? Uma casa de uma pessoa muito rica, muito... né? Não de todo mundo, mas sim. Então, essa exposição, ela traz todas essas problemáticas. Então, é interessante a gente ver como uma exposição que, apesar de ser de 1954, a gente ainda dá muito pano para manga, né? Ainda tem diversas salas que a gente poderia visitar, com diversos objetos que a gente poderia falar sobre várias coisas, né? Inclusive coisas que estão acontecendo agora, né? Eu gosto de falar que o museu ele não é um lugar de coisa velha e de coisas para falar do passado. O museu é uma instituição presente e a gente está aqui agora e está ressignificando esses espaços.
Ressignificando sempre, né? Exatamente. E trazendo o futuro, né? O presente, né? Sempre. Exatamente. E é legal as oficinas que vocês fazem, né? Falando da Marquesa, para desmistificar um pouco, né? Essa imagem que ela tem, sempre ligada ao romance com o Dom Pedro I, mas a importância que ela teve também na nossa política, Sim, a importância política muito na forte sociedade, na cidade. Exatamente. Uma mulher muito influente. Sim, naquela então, época. Aqui a gente tem várias visitas temáticas, né? Quando o museu está aberto. A gente tem horários de visita específicas em que a gente separa um tempo para falar um pouco sobre a vida dela mais a fundo, falar das coisas que ela fez pela cidade de São Paulo. Inclusive, Então, bem próximo da morte dela, ela fazia muita ação filantrópica, né? Ela isso, sim, ajudava era bem muito, comum. inclusive os estudantes do Largo São Francisco, eu sei que ela ajudava muita gente, né? Sim. Com Então, aqui a gente tem todo esse trabalho de sempre estar contando essas diversas narrativas que passaram pelo Solar, né? Não só pelo Solar, mas também pela cidade de São Paulo como um todo, né? O Museu da Cidade, cada casinha tem um recorte específico, mas a gente do Educativo tenta incluir todo mundo nessa narrativa. E como que está a programação online de vocês, Léo? Vocês nas redes sociais? Sim, a gente está com as redes sociais do museu, tem o site do Museu da Cidade que tem todas as informações. Tudo que a gente estava fazendo presencialmente, né? Inclusive aqui no Solar a gente tinha, por exemplo, o Clube do Livro, o Tramas Urbanas, então a gente lia um livro por mês, né, um livro por mês e discutia junto. Hoje isso está acontecendo de maneira online, de maneira virtual. A gente tem também o Sarau LGBT, que é um projeto itinerante que passa por todas as casas e a gente convida artistas da comunidade LGBT para se incluírem no discurso da cidade também. A gente tem diversas atividades do Educativo temáticas, né? Tem diversos eventos que acontecem e toda a casa do Museu da Cidade tem um educador para atender o público. Então, de terça a domingo, das 9 às 17, todas as casas do museu estão abertas, quando estiverem abertas, e vai ter sempre um educador lá para atender e, eventualmente, alguma atividade, alguma oficina. Bom, a gente hoje fez essa visita, pessoal, bem rápida, mas é mais para as pessoas terem só uma ideia, né? Que elas podem encontrar aqui no Solar. Sim. Tem muita história, uma prévia, né? Só um gostinho. Uma pincelada, um gostinho para as pessoas voltarem e fazer uma visita guiada com vocês. Que, inclusive, vocês fazem essa visita junto com a Casa da Imagem, com o Beco do Pinto, né? Dá numa hora e meia aí, dá para fazer uma visita bem completa aqui com o pessoal do Educativo do Solar da Marquesa. E obrigada, Léo, passou tão rápido. Sim, pois é, a gente tem pouquinho tempo, mas que bom que vocês vieram, fiquei bem feliz. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigado a vocês, Obrigada foi ótimo. Pelo passeio. E quando o museu estiver aberto, estamos aí atendendo a todo mundo. Estamos muito ansiosos para que isso aconteça logo. Ai, tomara. Pessoal, fica o convite para vocês voltarem aqui para o Solar da Marquesa, visitar o Solar, a Casa da Imagem também, que faz parte do Museu da Cidade de São Paulo. Então hoje ficou só uma pincelada para vocês visitarem, retornarem quando abrir as portas. A gente espera que seja em breve, né? Isso, Visitar pessoalmente. E fiquem de olho sempre nas redes sociais do Museu da Cidade, que apesar do museu estar com as portas fechadas, a gente sempre tem uma programação, o Educativo está correndo atrás de conseguir fazer com que o acervo esteja disponível online, então a gente tem soltado alguns textos, algumas coisas sobre o acervo fotográfico, que é muito falado lá na Casa da Imagem, o acervo de móveis, então a gente está sempre... o museu está de portas fechadas, mas nós do Educativo, o pessoal da museologia, da curadoria, está sempre trabalhando e está sempre aí a postos fazendo o museu funcionar. Legal, Léo, obrigada. E só lembrando, pessoal, que esses passeios virtuais estão sendo promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, que vem do projeto que foi criado em 2019 e vem para o Triângulo, que é para fazer um passeio a pé, aos finais de semana, de forma gratuita, passando por vários pontos turísticos históricos e culturais aqui do Triângulo Histórico. Então, hoje a gente fez de forma virtual, mas dê uma olhadinha no site da Prefeitura para vocês acompanhar a programação assim que os passeios presenciais voltarem, tá bom? Muito obrigada novamente por acompanhar a gente nesse passeio virtual e até a próxima. Até.
É isso aí, pessoal. Fechando mais um passeio virtual na nossa cidade, com essas lindas imagens de uma das casas históricas mais charmosas e elegantes de São Paulo. Continue ligados na nossa programação, junto com a gente nas redes sociais, que vem mais novidades por aí. Até mais!